Olá, boa tarde a todos e todas presentes, né? Eu agradeço desde já o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, sobre a pesquisa que eu realizei durante o mestrado. É sempre muito bom, muito gostoso a oportunidade da gente compartilhar aquilo que motivou e ocupou a gente durante um tempo, né? Especialmente quando a gente está numa pesquisa que a gente gosta, né? E essa pesquisa foi um desafio muito grande, porque, como vocês ouviram no Lattes, eu sou pedagoga, não sou da área de história e também não sou da Amazônia, então juntou dois desafios juntos, mas foi assim, logicamente, em muitos momentos dava aquele friozinho na barriga, meu Deus, não vou conseguir, mas no fim das contas a gente fica muito satisfeito de ter conseguido entregar um trabalho aí, né, que vai contribuir com alguma coisa, né, e a gente sabe que, claro, todo trabalho ele é incompleto, né, ele nunca termina, e é por isso que é bom a gente ter essa oportunidade de conversar aqui, agradeço, né, a oportunidade. Eu vou, então, fazer a apresentação dos slides, porque é bom, né, vocês irem acompanhando uma visualização e também, peraí, que deixa eu abrir aqui a minha apresentação direitinho. Bom, ela está aberta aqui. É bom para a gente, para quem está apresentando, não se perder, e para vocês também irem acompanhando, né, uma visualização é melhor. Não está querendo aparecer, eu vou ter que usar outro método. Calma aí. Olha, eu vou na tela inteira. Ah, não, é porque eu estava vendo errado mesmo. Eu estava apertando o botão errado. Desculpa aí, gente. Agora, só confirma para mim se vocês já estão vendo. Alguém disse se está aparecendo aí para vocês. Ainda não. Ah, aqui está como se tivesse ido. E o botão de apresentar nem está. Deixa eu ver aqui. Está aparecendo agora, viu? Ah, ótimo. Então, obrigada, tá? Então, vamos começar. Vou colocar em tela grande. Uma informação que não está aí no slide, né, que é o nome da minha orientadora, Maria Bethânia Barbosa Albuquerque, que é quem me introduziu nesse tema aí, né, a minha entrada nesse tema, ela começa lá em 2016, quando eu resolvi fazer uma disciplina chamada Seminários Temáticos de História Cultural e Educação, na Universidade do Estado do Pará, ministrada pela professora Maria Bethânia Barbosa Albuquerque. E foi aí que eu comecei a ver, né, que eu poderia fazer um trabalho dentro da educação, dentro da história da educação, usando recursos, fontes que eu nunca tinha pensado. Foi a partir do meu contato com a história cultural que esse tema veio também à minha mente, né. E então, como já foi falado, foi a pesquisa realizada nesse período. E aí a minha pergunta formulada, né, que motivou e norteou toda a pesquisa foi essa: como ocorriam as práticas educativas no cotidiano das crianças que viviam na Amazônia no século XVII? Quando eu estava nessa disciplina, né, e estava conhecendo as fontes, conhecendo a temática, conhecendo os campos de pesquisa, foi quando eu aprendi que realmente o período colonial ele é um período ainda pouco pesquisado dentro da história da educação. Isso já é uma dica importante para vocês, né? Há trabalhos de vários grupos já que apontam sobre isso, e durante a pesquisa eu pude aprofundar mais nessa questão, e principalmente quando a gente fala da Amazônia, né, mais ainda. Então, tudo isso fez com que eu buscasse esse objeto, e o que mais me chamou a atenção foram as crianças, porque como eu já trabalhava muito tempo com crianças, né, trabalhei 15 anos na educação básica, e eu lembro que uma conversa com uma amiga, e falou, mas o que eles faziam com as crianças nesse período, né? Como é que viviam as crianças? E aí, sabendo-se que quando a gente fala da Amazônia colonial, a escolarização é algo ainda incipiente, e justamente baseada pela história cultural, e que me deu como possibilidade pesquisar o cotidiano, a educação que acontece em qualquer lugar, é que essa pergunta foi formulada, né? Então, eu me voltei para as práticas educativas do cotidiano, que envolviam as crianças e centralizada no século XVII, na Amazônia. Quando eu comecei a pesquisa, eu não tinha pensado no século XVII, eu tinha pensado na Amazônia colonial, justamente sem delimitar muito o século, por conta da questão das fontes.
Mas depois, justamente pelas fontes, é que eu fui tendo que me limitar mais, até porque a gente trabalhar com um período muito longo, né, vai envolver mais coisas que a gente talvez não daria conta. Então, como vocês já viram, né, a pesquisa ela culminou com esse livro, e eu vou conduzir a fala hoje aqui já um pouco direcionada dentro do que já está lá no livro, né, já vou fazendo o comercial do livro junto. Então, assim, mas como é importante vocês saberem, né, que foi uma pesquisa acadêmica, né, então, como é que foi a metodologia utilizada? Então, é uma pesquisa de natureza histórica, apoiada em crônicas de religiosos, cartas jesuíticas e outros documentos que abordam a infância e as práticas educativas ocorridas na Amazônia no século XVII, assentada na história cultural. É importante pensarmos que quando eu digo aqui que abordam, não é que essas crônicas falam sobre a infância, não, né? Talvez essa palavra nem está muito adequada aí. É no sentido de que eu posso visualizar alguma coisa da infância das praças educativas. Então, foi com esse pensamento que eu fui para as crônicas que eu tinha, né, que existiam, que eu tinha acesso sobre esse período, tentando procurar nelas o que elas me deixavam entrever sobre a criança e sobre as praças educativas que ocorriam. E aí a questão das fontes foi fundamental, né? Porque, voltando ao que eu falei no começo, quando a gente fala de por que as pesquisas no período colonial são mais rarefeitas do que, no que tange a história da educação, né? Do que outros períodos. As fontes é um dos problemas, né? Porque às vezes você não tem fontes, não tem acesso a fontes, ou as fontes estão manuscritas, o que dá um trabalho a mais. E, de fato, esse foi um limitador. Só que a história cultural, ela nos dá essa abertura, né, de pensar que tudo pode ser fonte, tudo depende de como você vai chegar até esse objeto, como que você vai formular o seu objeto e como essas fontes vão poder te ajudar, o que vai te ajudar a responder. Então, como eu queria saber da infância e do aprendizagem que ocorriam com elas, das práticas educativas, dizendo assim, então, eu fui rastrear todas as crônicas que eu tinha acesso. E as principais, aí sempre é lógico que quando a gente faz um trabalho desse, a gente vai buscar em vários lugares, né? Cata aqui, cata colar, dizendo assim, de uma maneira mais coloquial, mas eu aponto essas 4 fontes que foram primordiais, se foram fontes que eu tive que ler todas. E aí é um outro problema para esse tipo de pesquisa, né? Ou podemos chamar de problema ou desafio, ou dizer que é a realidade. Porque, dependendo do seu objeto de estudo, você vai ter que analisar a crônica todinha. E, às vezes, você vai ler toda a crônica e vai ver que tem pouca coisa que te responde ali. Ou, às vezes, acontece o contrário. Uma crônica que você nem imaginava que pudesse te dar alguma informação sobre o seu objeto, ela vai te apontar. Então, assim, as crônicas, elas vão ter que ser perquiridas quase que sempre do completo. E aí, foi isso que eu tive que fazer. Na verdade, eu tive uma facilidade, né? Então, com a crônica dos padres capuchinhos, essa, vou ser bem sincera com vocês, foi a única que eu não li completa. Por quê? Como eu consegui o PDF dela e tinha aquele mecanismo de busca, então eu ia direto nos textos, nas partes da crônica que tinham os assuntos que me interessavam, né? Mas as demais eu tive que percorrer praticamente todas. Então, as crônicas que eu utilizei foram essas 2 que são muito importantes, especialmente para a história do Maranhão, né? Como a professora falou, o estado do Maranhão e Grão-Pará, eles se configuraram como um estado, inclusive, né, um estado no sentido político do termo, de independente. Isso foi uma outra descoberta, né, para mim, quando eu comecei a estudar esse tema, descobri que aquela história de capitanias hereditárias, ela não dá conta de explicar tudo o que realmente foi a história do Brasil em termos de formação. A gente aprende que o Brasil foram 12 capitanias hereditárias e acabou, né? E, na verdade, a coisa é mais complexa. Então, uma das situações que foram apontadas é essa, que, na verdade, nós tivemos duas colônias portuguesas na América, né? Uma foi o Estado do Brasil, fundado em 1549, com a chegada do primeiro governador, né, Tomé de Souza, lá, cuja capital era Bahia, e depois foi fundada uma nova colônia, que é a colônia do Estado do Maranhão e Grão-Pará. O novo Estado, que era independente, não se comunicava administrativamente com o Estado do Brasil, né, era direto com Portugal. Por que isso aconteceu? Porque a região norte, embora tenha essa história da capitania hereditária, a capitania que era para ser do Maranhão, ela estava muito distante, muito difícil de ser ocupada, muito custosa. O donatário recebeu a capitania, mas não foi lá assumir, né?
Então, ficou um pouco livre. E nesse tempo, vários povos estrangeiros já estavam vindo para cá, montando feitoria, e os franceses foram uns deles, né, que montaram feitorias na região de São Luís, e como viram que estava ali, ninguém tomava conta daquela região, resolveram criar um país ali, que foi a França Equinocial. Já tinham tentado fazer isso na região do Rio de Janeiro, e tinham sido expulsos, e aí agora aproveitaram essa oportunidade. Então, esses livros aí, eles estão no bojo dessa história. Quando foi criada essa nova colônia francesa, vieram para cá os padres capuchinhos. Junto com a colonização, veio também a religião. Então, eles se instalaram na região e ficaram. Só que, como vocês já devem saber, foi uma tentativa rápida, né? Porque tão logo os franceses resolveram se instalar na região, aí sim, os portugueses resolveram tomar uma atitude e fizeram uma esquadra de expulsão e conseguiram ficar com o território. Então, essa França aí, esse período durou de 1614 a 1616, né? E esses dois padres vieram juntos, só que o padre Claude d'Abbeville, perdoe o meu francês, que ele não existe, né? Ele ficou na região 4 meses apenas, mas mesmo assim ele escreveu uma crônica muito prolífica. E é interessante porque ele escreveu essa crônica, voltou para a França e publicou logo. Então, em pouco tempo, as pessoas estavam tendo acesso à informação de como seria essa realidade aqui. Lembrando que, como ele chegou antes de uma colonização estabelecida, ele se deparou com os povos indígenas mesmo. E é muito interessante essa crônica dele, porque ele conta o que ele viu. Claro que ele vai contar com a visão europeia e religiosa dele. Isso não tem como negar, né? Isso é impossível de a gente tirar. Mas ele vai dar muitas informações muito interessantes. E aí, o padre Yves de Brox, que ele inclusive era superior, ele ficou 2 anos. Como o padre Claude d'Abbeville já tinha escrito uma crônica, ele vai escrever uma outra, que ele dá até o nome, Continuação da História das Coisas Mais Memoráveis Acontecidas no Maranhão, nos anos de 1613 a 1614. Então, ele vai dizer que ele vai complementar o que o d'Abbeville escreveu. E outra coisa interessante, aí a dele já não foi publicada logo, porque quando ele chega lá, já está na França, já está um momento histórico diferente, em que há uma tentativa de integração da França com a Espanha. Nesse momento, essa região já estava sob o domínio da Espanha também, porque Portugal estava sem rei, é o que a gente chama de Península Ibérica não, União Ibérica, né? Então, já não interessava ninguém fazer uma divulgação de uma tentativa de invasão, no caso francesa. E esse livro demora-se para ter acesso a ele. Mas, enfim, eu me desgastei mais para falar dessas duas fontes, porque como vocês são do Maranhão, né, da Universidade Federal do Maranhão, é interessante que vocês procurem, né? Elas estão disponíveis em PDF, ambas, vocês podem procurar, né, na edição do Senado Federal e buscar aí muitas informações sobre a origem do Estado. Aí, para completar, né, outras duas fontes importantes, uma foi essa crônica do padre da Companhia de Jesus, no estado do Maranhão, do padre João Felipe Bettendorf. Aí o Bettendorf, ele foi um padre jesuíta, que chegou na missão em 1661, ficou até 1698. E aí, ele, no final já da vida, que ele foi sentar para escrever, porque alguém tinha que escrever a história dos jesuítas no Maranhão, e chegar à conclusão que ele é quem tinha mais capacidade para isso, né? E aí, é interessante esse livro, porque, embora ele já escreva lá no final da vida dele, do século também, no século XVII, ele vai contar desde o começo. Ele, é lógico, é uma leitura, assim, de comercial, né? Edificante, como se diz. Porque ele conta desde quando tem a primeira tentativa de colonizar o estado em 1607, para dizer que eles chegaram no Maranhão antes dos capuchinhos. Ao mesmo tempo, ele utiliza esse livro do Claude d'Abbeville, que já tinha sido publicado na época, ele vai utilizá-lo para contar uma parte da história, e vai dizer que muita coisa que está escrito ali, contaram para ele tentou descobrir se era verdade ou não, e muita coisa que ele viveu mesmo, né? E a outra fonte é das cartas do Antônio Vieira, o padre Antônio Vieira, muito conhecido, um padre baiano, né, que ele veio para o Maranhão em 1652 para reestruturar a missão, né, porque então a missão tinha sido fundada em 1622 pelo padre Luiz Figueira, só que o padre Luiz Figueira faleceu em 1645,
E depois que o padre faleceu, a coisa ficou um pouco sem direção. Então, ele vem em 1652, já a fim de reestruturar a missão no Maranhão, ele faz essa reestruturação e vem para o Pará, que no Pará que não tinha nada ainda. Então, ele praticamente, a chegada dos jesuítas no Pará, ela vai ser em 1652, bem depois do Maranhão. E ele fica pouco tempo aqui, cerca de 8, 9 anos, né? Ele é muito combativo, vai ter um problema, um choque entre ele e os colonos, por causa de uma visão deles, justamente com relação à escravização dos índios, e aí vai ter um levante em 1661, e ele vai ser expulso do Pará, né, e não volta mais no Pará. Só que esse tempo que ele passa aqui, ele é uma pessoa muito prolífica, né, ele escreve bastante cartas, na verdade, o total de cartas deles, que está nessa coletânea aí que vocês estão vendo, tem mais de 700 cartas, né. Logicamente, eu selecionei as cartas referentes ao período que ele esteve aqui, né, e no Maranhão. Mas é interessante também a gente pensar que ele pode até ter informações dele, né, referente ao nosso estado, à nossa realidade, ao meu objeto de estudo, ao meu período, em outras cartas. Esse é o desafio também da pesquisa histórica, por isso que a gente, às vezes, precisa realmente ler tudo, buscar, né, fichar as informações, porque podem ter informações em várias fontes. Enfim, com esse trabalho, eu organizei, então, o livro em 3 partes, né, vinculadas àquela pergunta inicial e aos objetivos que eu tinha me proposto. Então, como a criança é o meu foco, né, o primeiro capítulo eu intitulei Olhares sobre a Infância da Europa Moderna à Amazônia Seiscentista. Por quê? Quando eu comecei a ter esse interesse, né, de falar sobre a infância na Amazônia colonial, eu lembro que eu ouvi muitas pessoas me dizendo assim, mas como você vai pesquisar? Não tinha infância ainda, não existia o conceito de infância. A infância é um conceito novo, do século XIX. Eu falei, pera lá, mas infância podia não existir, mas criança sempre existiu, né? Desde que o mundo é mundo. Então, aí eu fui levantando, então, logicamente, o que já se tinha escrito sobre esse conceito de infância, mas eu fui aprofundando um pouco, né, dentro dos limites da dissertação, e fui para as crônicas, para as fontes, pensando se esse conceito que já se fazia da infância na Europa moderna, ele se aplica também à Amazônia Seiscentista. Então, eu tentei fazer um cotejamento aí entre esse conceito de infância. E aí, no segundo capítulo, intitulei Práticas Educativas na Amazônia Colonial, em que eu vou mais profundamente falar das relações de troca de saber, né, que eu encontro, que eu identifico, em que as crianças estão envolvidas. E, por último, Saberes do Cotidiano na Amazônia Colonial, em que aqueles saberes que eles despontam nas práticas em que eu identifiquei, eu seleciono, mapeio e tento trabalhar um pouco mais sobre eles, né? Coisa de pedagogo mesmo, né? Bom, se alguém quiser interromper, pode ir falando, tá? Porque eu sou assim, igual a metralhadora, eu vou me embora. Então, vamos lá. Posso continuar, Sarinha? Sim. Tá bom. Olhares sobre a infância da Europa moderna Amazônia colonial. Bem, esse capítulo, eu então peguei, como eu expliquei, né? Eu parti dos conceitos de infância sobre esse período histórico que eu estava procurando entender. Então, a partir desses conceitos é que eu fui tentar fazer um cotejamento, né? E quais foram a base quais foram os autores que me basearam, né? Então, primeiro, o Arié, que é o Felipe Arié, que ele é um principal, né, principal autor quando a gente fala da história da infância, porque ele foi um pioneiro que ele mostrou que dava para construir a história da infância apenas observando, né? Ele foi fazendo uma comparação dos quadros das crianças que ele via na Idade Média, daí ele foi chegando à conclusão de que a criança realmente estava desaparecida, não existia, mas que a partir do século XVII a criança passa a ser visível, percebida, a infância passa a ser uma fase da vida importante, porque a escolarização que está começando com o movimento renascentista, ou recomeçando, digamos assim, toca a criança, né, e essa questão da privatização da vida, né, porque ainda havia uma visão muito coletiva de moradia, das pessoas que moravam em grupos, e a partir do momento dessa privatização,
e dessa escolarização nascente, a criança passa a ser visualizada. O Jacques Gellis é um outro autor francês também, que ele vai falar muito isso, que a infância, que a criança na Idade Média, ela era muito coletiva, ela era parte de um grupo, ela só existia como parte de um todo. Ela não tinha uma individualização, ninguém olhava para a criança como um ser individual. E a partir justamente, né, dessa privatização da vida, é que a criança começa a se tornar visível. E a Carlota Boto vai ressaltar que, justamente no período da Renascença, a criança ela torna-se objeto de atenção dos adultos, porque eles vão ver nela a projeção de uma sociedade requerida. Se vem com essa ideia de que quer mudar a sociedade, de que quer transformar a sociedade em uma sociedade baseada na ciência, claro que quando a gente fala do século XVI, isso ainda é muito nascente, né? Mas quando se fala dessa forma, já se pensa, então, peraí, eu vou começar desde já educando essa criança para que elas cresçam com a visão que eu pretendo, né? E, por fim, o autor que não poderia faltar é o Gilberto Freire, porque o Gilberto Freire é considerado pelos historiadores da educação, da infância, principalmente, como o primeiro historiador que trata da infância no Brasil. Porque nas suas obras clássicas, Casagrande, Senzala, e Sobrados e Mucambos, e outras obras também que ele tem, ele focaliza muito a criança. E em algum momento ele até disse que ele tinha essa intenção de escrever a história da criança. Mas ele não conseguiu, mas deixou muitas análises importantes para a gente. E aí a gente pode considerá-lo como o pioneiro do estudo social da criança. Claro que, se a gente for pensar, né, então, para minha ideia, e o que isso tem a ver com a Amazônia? Aí que foi o meu desafio, porque mesmo o Gilberto Freire, ele trata da infância no contexto que ele estudava, né? Aliás, ele estudou o período colonial, mas ele faz isso com uma visão de um jovem, filho de dono de engenho de Pernambuco, né? Então vai ter seus limites, é claro. E aí, com base nisso, eu vou começar a tentar entender, né, como que é a visão da criança aqui na Amazônia. Então, eu percebi que os jesuítas tinham um olhar e os tupinambás tinham outro. Então, os jesuítas, eles vão perceber, eu usei essa citação da Carlota Boto, porque ela tem muito a ver com o que eu percebi nas fontes que eu li aqui, né? Então, a criança é percebida pelo que lhe falta, pelas carências que apenas a maturação da idade e da educação poderiam suprimir. Frágil na constituição física, na conduta pública e na moralidade, a criança é um ser que deverá ser regulado, adestrado, normalizado para o convívio social. Então, essa visão renascentista, ela também está muito presente nessa visão dos jesuítas, né? De que a criança realmente precisa ser adestrada. Daí vem toda aquela ideia de catequização que a gente já conhece um pouco, né? E aí a gente tem também uma outra fala de outro autor que diz o seguinte: o saber só era relevante ou interessante na medida em que servia à ordem teológico-filosófica, legitimadora dos poderes vigentes. Estava-se num tempo em que convencer era mais importante do que esclarecer. Daí a aposta no caráter ideológico e autoritário da educação. O que se tornava imperioso era inculcar ideias e promover sentimentos caros à condição de católico. Então, para os jesuítas, a educação se resumia a transformar as crianças em pequenos cristãos, né, ou futuros cristãos. Por quê? Porque para eles isso já resolvia toda a questão social. Bastava o ser humano ter uma visão teológica, filosófica, cristã, e crescer imbuído dos valores cristãos, e a sociedade seria perfeita. Isso a gente vai ver muito forte, principalmente no Antônio Vieira, né, que ele quer implantar o quinto reino, ou seja, um reino que seja baseado no cristianismo. Então, para ele, bastaria fazer isso. Então, por isso que ele talvez seja uma pessoa, tanto na Bahia quanto aqui na nossa região, que ele vai se debruçar muito sobre as crianças, né? Ele vai se preocupar muito com isso, porque está muito forte essa visão nele. E aí, Gilberto Freire vem dizer, né, algo que ele identificou, que aconteceu em outras localidades, e que a gente pode dizer que aqui havia também essa visão. O processo civilizador dos jesuítas constituiu principalmente nesta inversão: no filho educar o pai, no menino servir de exemplo ao homem, na criança trazer ao caminho do Senhor e dos europeus a gente grande. Então, a ideia era, através dos filhos, né, chegar aos pais. Agora, é importante a gente também fazer uma crítica, né, eu coloquei de propósito essa citação,
que o projeto dos jesuítas não era exatamente um projeto civilizador, né? Existe muito essa confusão. O projeto deles era totalmente religioso, né? Se a civilização pudesse ajudar, até porque essa palavra, civilizar, civilização, ela ainda é muito incipiente ainda no século XVII. Ela está mais presente a partir de meados do século XVIII, em que, justamente com os valores do iluminismo, se vence a ideia de civilização. Mas a ideia era essa, né? Quando o Gilberto Freire fala em civilizador, eu posso dizer religioso. Ele pensa que através das crianças eles vão conseguir chegar nos pais e os pais também vão se tornar religiosos, católicos, cristãos católicos. Né? E aí a gente vai passar para ver agora um pouco das fases da vida da criança tupinambá. Então, quer dizer, a gente tinha uma visão que eu captei das crônicas, né, das fontes, do que seria a visão dos jesuítas, mas ao mesmo tempo, mesmo sem ser essa a intenção, ou às vezes talvez era, eu captei também uma visão de criança, de infância, que os tupinambás já tinham, né? Isso vai ser muito forte, principalmente no livro do Evroques, né? E do Alphaville também. Justamente, talvez, por eles estarem em contato mais direto com os nativos, né? Com os índios, porque eles chegam, né? A colonização ainda está incipiente, ainda está se organizando. E aí, quando Bettendorf, por exemplo, chega, já se passaram 40 anos quase, né, ou mais. Então, as coisas vão mudando. E é interessante que eu pude captar também essa diferença de tempo, né? A gente sabe que a temporalidade, né, no século XVII, ela não é tão rápida quanto agora, mas a gente vai observando, né, que a gente tem algumas realidades diferentes. E aí, o que a gente observa? Isso é um registro feito pelo próprio padre Evroques. Então, ele vai relatar, né, que ele observa, isso também é muito interessante, porque quando ele faz muitos relatos tratando da vida da criança, né, isso chama muito a minha atenção, porque isso quer dizer que ele percebe uma diferença grande do que ele via na relação com as crianças na Europa, né, de onde ele era, ou da França, e do que ele percebeu ali naquela convivência com os tupinambás em São Luís, né? Eles ficaram mais focalizados em São Luís, tem essa diferença também, né? Como eles vieram para uma colonização que estava começando, eles ficaram praticamente na região de São Luís. Já os jesuítas, né, o padre Vieira, o Bettendorf, eles já vieram um momento depois para expandir a missão, eles já tiveram uma vivência em vários outros lugares. Por isso que, inclusive, eu não situo a minha pesquisa especificamente num lugar em outro, né? Eu vou pegando informações que eu vou vendo em vários espaços de acordo com os relatos que me chegam, o que eu tenho acesso. Então, a primeira coisa, né, a idade que ele coloca, que ele percebe que existe uma divisão de idades de crianças, de fases da vida. Então, ele começa relatando, né, que ele vê que tem do nascimento até começar a andar. Os tupinambás chamam as crianças de peitã. Essa é uma diferença que ele vai reforçar muito. Eu vou detalhar cada uma dessas fases nos próximos slides. Aí, só para vocês terem um panorama geral. E depois ele vai dizer que quando elas começam a andar, dos primeiros até os 7 anos, eles chamam as meninas de Cugnati-Miri e os meninos de Cugni-Miri. Também é interessante, né, que a gente percebe que essa identidade de gênero, ou essa diferença, né, de gênero, para eles começa a ficar presentes a partir do momento que eles começam a andar, né. E dos 7 aos 15 anos, Cugnati e Cugnumim, que acho que é um Curumim, né, parecido com o nosso Curumim, que a gente acabou fazendo essa tradução aí. Então, para falar um pouco dessa fase do Peitã, eu trouxe aí 2 citações, né, para a gente fazer um comparativo, né. A primeira é do autor Colin Haywood, que fala da infância, e ele faz um registro de como que alguns países da Europa se lidavam com essa faixa etária. Então, ele diz o seguinte, que na França, na Alemanha, Inglaterra, as mães simplesmente passavam a faixa 2 ou 3 vezes em torno do corpo. Em toda parte, os bebês eram amarrados, com os braços presos próximos à lateral do corpo e as pernas estendidas juntas, com suporte adicional para manter a cabeça firme. Então, ele vai registrar, né, que aí, então, com essa visão de criança, de bebê, né, digamos assim, que o Evroques chega. Ele está acostumado a ver as crianças serem tratadas assim. O bebezinho nasce, a mãe faixa todinho, né, não amamenta,
dá para a ama de leite tratar, esse era o costume europeu. E aí ele vai ver que aqui é bem diferente. Então ele vai registrar o seguinte, que logo que nasce, né, o bebê, a criança, o neném, né, afagado, aquecido, bem nutrido, nem confiado aos cuidados de nenhuma ama, e sim apenas banhado em algum riacho ou em alguma vasilha com água, deitado em uma redezinha de algodão, com todos os seus membros em liberdade, nus inteiramente. Imagina, isso para ele foi um choque muito grande. Ele perceber que aqui a mãe paria, né, já assim, alimentava, a própria mãe que amamentava, logo banhava a criança no rio, né, e deixava a criança solta dentro da rede, não tinha esse hábito de enfaixar. Aí o Abbeville vai falar que ele percebe que isso é bom, que as crianças como é que fala, não atrofiam seus próprios órgãos e seus próprios membros do corpo, na verdade, né? E isso vai chamar muita atenção deles. E, inclusive, a Mário Del Priore comenta que isso é algo que vai influenciar até na mudança de costumes locais, porque esse hábito ele vai ainda ser, algumas colônias vêm para cá, continuam mantendo esse hábito, mas com insistência de médicos, elas vivendo os hábitos que já aconteciam nos nativos, elas vão também mudando a forma, né, de criar os seus filhos. E essa fase também é interessante, porque essa própria palavra peitã, ela não era muito comum no dicionário, aliás, é o que a gente poderia dizer que ela traduziria para bebê, né, que é inclusive um termo que a gente usou aí. Só que naquele contexto, eles não tinham essa palavra, né, os europeus não tinham, porque eles não faziam uma diferença muito específica dessa faixa etária. Isso aí é algo que a gente vê que era marcante aqui. A segunda fase, né, tanto para meninos ou para as meninas, a gente vai ver uma mudança, né, de uma demarcação de gênero já, logo que a criança começa a andar. Então, a gente está falando de uma fase que a criança, já quando começa a andar, 1 ano, meio, 2, aí vai variar, né, de criança para criança, até 5, 6, 7 anos. Então, as meninas eram chamadas de Cugnati Mirim e imitavam as tarefas das mães durante as brincadeiras, a fim de as assumirem quando chegassem à idade adulta. Costumavam, por exemplo, amassar o barro com os quais fabricavam utensílios importantes para os nativos, como panelas, vasos, entre outros. Olha só que interessante. Então, as crianças faziam o que nessa faixa etária? Só brincavam, né? Mas as brincadeiras, elas estavam muito ligadas àquilo que elas iam fazer enquanto membro do grupo, né? Quando elas se tornassem adultas. Então, essa questão, por exemplo, de brincar de amassar o barro, de fazer panelinhas de barro, era fundamental, era uma brincadeira comum, que era uma tarefa das mães, né? As mães, elas tinham como, as mulheres indígenas tinham como tarefa construir, fabricar essas panelas de barro, esses vasos grandes, principalmente para fazer as fermentações, as bebidas fermentadas, sem as quais eles não viviam. Já os meninos eram denominados de Kunumi-mirim, que é tipo um curumim menor ainda, né? Curumim já é criança pequena, digamos assim. E nessa idade ganhavam arcos e flechas e começavam a utilizá-los nas brincadeiras, enquanto treinavam sua mira, a aptidão necessária para o homem tupinambá. Mais ou menos a mesma coisa, só que eles já iam começando fazendo as diferenças de funções que cada gênero teria, né? Por que a criança ia brincar? Com aquilo que ela ia fazer quando ela fosse adulta, né? Já na última fase infantil, digamos assim, né, que é a partir dos 7 anos até os 15, mais ou menos, daí a gente vai começar a ver uma diferença maior na demarcação da função da criança, né, ou do papel da criança ali naquele grupo. Então, nessa fase, os meninos recebiam o nome de Kunumi e não ficavam mais em casa com a mãe. Passavam a acompanhar o pai, imitando todas as suas atividades, começavam a caçar, pescar, ou seja, aprender a prover o sustento da família. Então, essa também foi uma demarcação que o Evroux percebeu muito, tanto Evroux quanto a Beville, que até os 5, 6, 7 anos as crianças ficavam sempre com a mãe. Né? Isso também chamou muita atenção disso. Onde a mãe ia, as crianças iam atrás. Então, se elas iam trabalhar na roça, as mães levavam todos os filhos. Aí tem uma parte da Beville que ele fala, era um menino pendurado no pescoço, era um do lado, aí deixava a criancinha sentada ali na areia, né, no gramado, no mato, onde tivesse, e ia fazer seu trabalho, se ia lavar roupa, se ia... Lavar roupa não, né, porque eles também não usavam roupa, mas se ia qualquer tarefa que elas iam fazer, iam para a roça, né, que era o serviço principal que elas faziam,
as crianças estavam juntas. E aí, a mãe, era todas as crianças. Já a partir dos 6, 7 anos, especialmente depois dos rituais de passagem, que os meninos faziam parte, né? Quando eles tinham 6, 7 anos, nos Tupinambás, eles tinham aquele ritual de furar o beiço, né? Da criança, do menino, não da menina. Aí pronto, aí já começava a mudar. Aí o menino passava a acompanhar o pai aonde o pai ia, em todas as suas atividades. E aí já começava um aprendizado no cotidiano mesmo, né? As meninas que passavam a ser designadas como Cugnatim também aprendiam nessa faixa etária todos os deveres de uma mulher tupinambá, deveriam exercer em sua comunidade. Aí elas começadavam a fazer, além daquilo que antes era brincadeira, já começa a ter uma mais seriedade, né? Por exemplo, também a fiação, né? Tecer fios de algodão, então elas já começavam a ficar ali acompanhando. Então eles tinham um papel, né, social que começava ali desde cedo. Então, assim, em linhas gerais, eu posso dizer que os tupinambás consideravam as crianças importantes transmissoras de sua cultura através dos rituais de passagem, como da perfuração do lábio inferior, por exemplo, das brincadeiras, do incentivo ao cântico guerreiro, de ouvir histórias dos mais velhos. É interessante a gente observar que enquanto se diz, né, que não havia uma visão de infância na Idade Média, e a gente sabe que os índios estão aqui desde que, né, de tempos remotos, estavam aqui desde tempos remotos, a gente vai perceber que para eles a criança sempre existiu, a infância sempre foi uma fase fundamental, né? A criança nunca esteve invisibilizada como às vezes se deu-se a entender, né, a partir de visão europeia. Mas a criança indígena, ela sempre foi importante, ela sempre teve um papel social fundamental no grupo, e ela sempre foi vista e tratada, né, de uma forma que sempre foi vista, né, e a infância foi considerada uma fase da vida importante ali. Alguém quer falar alguma coisa? Só um comentário, Jane, para quem chegou depois, a Jane prefere que a gente vá conversando e até use o microfone, porque ela não está podendo acompanhar o chat, né? Só um comentário que quando a gente lê o autor norte-americano José Campbell, já falecido, ele explorou muito o estudo da mitologia, inicialmente entre os indígenas norte-americanos e depois uma série de povos aí que ele pesquisou. E ele traz relatos de mães nativas desses povos, num período muito remoto, chorando muito a morte de um filho, sentindo demais. Quer dizer, é um período que não tem esse conceito ocidental, se a gente puder pôr entre aspas, de infância, né? Mas as populações nativas tinham um sentimento carinhoso, amoroso, de grande perda quando perdiam um filho. É um relato tão lindo, porque essa mãe nativa foi uma narrativa que o Campbell resgatou, né? Ela dizia que uma vez que uma mulher gera um filho e carrega esse filho 9 meses, e ela nunca mais se esquece desse filho, ele vai sempre morar debaixo do coração dela, embora ela perca esse filho em algum momento da vida, né? Então, só para reforçar que a leitura do Arrier foi importante, mas a gente tem que circunscrever no Ocidente e na população não nativa, né? Porque as populações nativas, elas têm outra maneira de olhar suas crianças, e isso é desde muito tempo, não é de agora, né? Muito legal essa colocação. Isso eu abordo também no meu livro, né, na minha pesquisa. Inclusive, tem assim, você me lembrou 2 partes, que o Abbeville, ele tem uma citação dele, que ele diz que as mães preferem fazer mais bem aos filhos do que a si mesmas, coisa que ele não estava acostumado, porque lá, como na Europa, eles estavam, a criança nascia já dava para ama de leite, né? E com relação à questão da morte aí que você colocou, tem uma outra situação que é do Bettendorf, que as mães tinham medo, teve uma situação que elas tinham medo de dar os filhos para serem batizados, porque elas associaram que as crianças eram batizadas e logo morriam. E aí elas ficaram com medo de o batismo estar causando a morte das crianças. Então elas diziam que não iam entregar os filhos para serem batizados. Ele tem um relato que ele conta sobre isso. De fato, era uma relação diferente mesmo. Diferente daquele padrão que eles estavam acostumados, né? Posso continuar, né? Bom. Eu queria aproveitar esse tempo
Pode falar. Oi? Pode Não, falar. depois a Cida eu posso perguntar, depois para a Cida eu posso perguntar essa crítica do Rousseau a forma de tratar os bebês, que eu fiquei curioso, não, acho que eu não li. Sobre os setênios, né, 7 e 7 anos, o Erik Erikson também tem vários exemplos, né, o Campbell, o Erik Erikson desenvolve uma teoria do desenvolvimento baseado nos indígenas norte-americanos, né, estadunidenses. E eu não sabia, essa primeira vez que eu estou vendo esses setênios numa percepção dos tupinambás, e os setênios também ocorrem na educação medieval japonesa, né? Começava aos 7 anos a educação samuraica, né? E a pedagogia Waldorf europeia, né? Da antroposofia. Da onde será que vem essa percepção dos 7, né? Do 0 aos 7, dos 7 aos 15? Para mim é muito interessante, que sou da área do desenvolvimento, eu agradeço a informação. Bom, eu vou passar essa pergunta para alguém que puder responder. É uma pergunta muito Não, é só uma contribuição e é uma contribuição e é um agradecimento à informação. Não, eu achei muito interessante. Obrigado. Realmente, até porque eles não tinham uma contagem de idade tão assim assertiva como nós temos hoje, né? Mas, segundo o relato do Evrox, era nessa faixa etária mesmo que tinha. Aliás, quem faz um relato muito interessante, eu achei muito interessante, que é uma das citações que eu coloco toda praticamente lá na minha dissertação, no livro, que é quando esse relato desse ritual de passagem, como é que funciona, entendeu? Que eles pegam a criança, é uma festa que eles vão fazer, é um momento muito forte de demarcação, de mudança de faixa etária mesmo para o menino, e que se a criança, né, então eles fazem caulinagem, eles chamam até os povos vizinhos, e eles chamam a criança, fura com um chifrinho, né? Aquela coisa bem raiz mesmo, né? Só fura. E aí a reação da criança é importante, porque se a criança reage austeramente, né? Sem chorar, sem reclamar, eles ficam. Aí que eles comemoram, porque vai ser um excelente guerreiro tupinambá, porque a gente está falando de um povo em que a guerra era fundamental, né? Então, desde cedo, eles se preparavam para isso. Então, só eu fico. Só respondendo a pergunta, tentando pensar na pergunta do Fábio, depois eu posso compartilhar com vocês. Segundo o Marrou, da História da Educação na Antiguidade, Aristóteles é o primeiro a pensar um pouco na organização das fases do desenvolvimento do ser humano, né? Então, depois eu posso passar para vocês. Eu não sei se tem alguém outro, a Jane já citou outros, né, que pensaram, mas o Marrou, ele diz que é o Aristóteles que começou a pensar essas fases de desenvolvimento das crianças, sem ter esse nome, né? Não tinha esse conceito de desenvolvimento. Mas depois eu passo para vocês, viu? E Rousseau, eu vou verificar em qual dos livros que Rousseau fala isso. Eu não estou segura se é Emílio ou da Educação, ou se é outro escrito dele, mas ele criticava bastante as faixas que punham nas crianças, nas perninhas, nos bracinhos. Ele criticou bastante, foi um dos pontos que ele pegou pesado aí, contra a maneira de tratar as crianças, né? Que a Jane trouxe aí. Ou seja, aí a gente vai ver quem estava mais evoluído, né? Para quem gosta de usar essa palavra naquele momento, né? É isso que eu ia falar, essa sensibilidade do humano, no caso não europeu, de ver as fases, né? E hoje a gente tem tanta informação televisiva, celular, internet, e as pessoas não são sensíveis às fases, né? E é como a Pacida está sempre nas aldeias, a gente vê pelo menos eu vejo entre os cricatis, os gaviões cricatg, uma sensibilidade enorme com as fases das crianças que a gente aqui na cidade não considera mais. É bem contraditório a gente ser consumidor de informação e ciência e não sermos sensíveis a elas. Eu agradeço mais uma vez a sua exposição. Muito obrigado. Certo. E assim, não é muito fácil, né, e nem sempre é adequado a gente fazer aquela linha, porque lá naquele tempo era assim, por isso que hoje é assado, né? Mas, vivendo no Pará há mais de 20 anos, e quando eu fui estudar isso aí, isso me chamou muita atenção, essa ternura parental, esse apego das mães,
e como isso é muito forte ainda na cultura paraense, muito mais, por exemplo, do que na cultura mineira, de onde eu venho. Não, eu falo em termos de apego, de dependência mesmo, né? Eu vejo a relação aqui das famílias, né? Sempre é muito mais, eu penso que isso pode ter muito a ver com essa coisa que foi, essa marca do Tupinambá que ficou, porque a gente percebe, né, muito forte ainda, muitos traços culturais que foram se perpetuando, né. Bem, no segundo capítulo, então, eu já vou abordar mais as práticas educativas propriamente ditas, né? E aí, como eu vou trabalhar com as práticas do cotidiano, eu me baseei principalmente nesses autores aí, né? No Brandão, que é aquele que diz que a educação é uma dimensão, que vê a educação como uma dimensão das práticas de sociabilidade cotidiana. Então, são as relações que acontecem no cotidiano. Cunha e Fonseca, elas tratam do conceito de práticas educativas, que é o que eu utilizei muito no trabalho, que sendo como transmissão e circulação de saberes. Então, eu fui com esse olhar. Se eu vi uma relação em que havia uma troca de saberes, ali era uma prática educativa, né? E aí eu fui tentando mapear essas relações para trabalhar com elas aqui. Albuquerque e Souza vão focalizar a questão dos saberes, né? Colocando que os saberes são uma forma de captação da realidade forjada na cultura e na relação com os outros. Então, a partir dessa visão, eu fui traçando, né, algumas características que eu fui identificando da educação das crianças tupinambá. De novo, eu vou perceber nesse capítulo uma diferença entre os jesuítas e os tupinambás, embora, para a visão dos jesuítas, eles estavam contando só a história deles, né? Então, o Abbeville fala o seguinte, né, que quando ele ia explicar as coisas, né, para as crianças, ele ficava em silêncio. Esse aqui, na verdade, ele está falando especificamente de uma criança, que era o Acauí-Miri, que era o filho de um dos principais lá da região de São Luís, das aldeias que estavam na região de São Luís. Então, ele diz que o Acauí-Miri ficava silencioso e recatado, sem interromper-nos para coisa alguma, ou por leviandade, o que não é comum em meninos dessa idade. Tão prudentes e civilizados fossem eles. Olha que interessante, né? Isso mostra que ele tinha uma certa dificuldade quando ele ensinava para os meninos europeus, né? Os meninos já eram danadinhos, né, digamos assim. E aí ele observa isso, chama a atenção dele, né? Como eles ouviam, tinha esse recado. Aí, uma vez discutindo esse trabalho num evento, alguém questionou, mas isso aí não quer dizer que ele está querendo dizer que as crianças vão ser submissas? Ele queria mesmo que elas fossem para poder catequizá-las mais facilmente, né? Aí eu falei, não, claro que pode ter um pouco disso sim. Só que aí, o que eu fiz? Como eu fui inquirida, né? Eu fui pesquisar mais sobre isso. E aí, eu fui compreender que, independentemente disso, disso ser esse elogio, o fato dele ter elogiado, não quer dizer que não é uma característica que ele não tenha realmente, não seja uma marca desse. Inclusive porque os outros relatos vão mostrar que as crianças, elas não tinham o mesmo hábito, elas não tinham voz, digamos assim, porque elas aprendiam sempre que os mais velhos é que repassavam o conhecimento, então elas tinham que ouvir sempre caladas, até nas reuniões dos homens, eles só poderiam começar a falar a partir de 25 anos, então, porque tinha uma marca de hierárquica muito grande, então a gente vai ver isso bem a partir da infância. E isso que ele colocou também me lembrou muito um estudo recente, né, que tem feito por uma antropóloga, se não me engano é antropóloga, Chantal Mides, que ela fez aqui na região do Tapajós, região de Santarém, e que ela vai observar como as crianças de lá aprendem, e ela vai dizer que as crianças aprendem assim, né, só silenciosa observando. Então, era uma marca muito, muito característica desse aprendizado, né, o aprendizado a partir do silêncio. A memória é uma outra característica que eu pude identificar nessa educação, né? Então, para ilustrar, eu trouxe um trecho do Evrox que ele diz o seguinte, que não esqueciam nenhuma única palavra de que havíamos dito, mas recitavam o todo a seus pais e mães tendo voltado para suas casas. E a gente vai ver em outras citações dele, que ele fala de reuniões em que os velhos se reuniam para contar as histórias das guerras, as histórias das vitórias, e tudo era a partir da memória. E a gente tem que lembrar, né, que nós estamos falando de uma cultura ágrafa. Então, a memória tinha um fundamento, tinha uma coisa um papel muito importante.
Inclusive, né, a Maria Bethânia, minha orientadora, ela trabalha com essa questão das beberagens como também uma forma de educação, né, um momento em que ela considera que as próprias beberagens eram uma forma de indutores de memória, porque as reuniões em que se havia, né, para fazer as beberagens eram um momento justamente de recitação das histórias, de lembrar do que já aconteceu. Os nomes que eram dados, às vezes, cada vez que eles ganhavam alguma guerra, o guerreiro ganhava a guerra, eles iam recebendo nomes, né? Então, os nomes iam ficando compridos, eles tinham que ficar guardando esses nomes. Então, a memória é outra marca importante da educação das crianças tupinambá. E a outra que eu compilei, né, junto, porque eu vi sempre essas características, eu via sempre elas juntas, né? Então, eu tive dificuldade de separá-las, eu coloquei sempre junto. A observação, imitação, repetição. Então, não que elas fossem adestradas, mas que não precisavam, no sentido de que não era necessário uma preleção, entendeu? Às vezes, só delas estarem acompanhando uma ação, elas já iam repetindo, né, a partir do silêncio e da observação. Então, o Evroques, ele registra aí nesse trecho que eu vou ler, uma fala de um principal, né? Ele faz, no livro dele tem uma parte interessante, aliás, o livro é todo interessante, né? Mas tem, no final, ele tem várias entrevistas, ele usa essa palavra, né? Ou foi o tradutor que usou essa palavra, em que ele registra conversas que ele teve com vários principais de tribos, né? E aí é uma delas, e ele disse que aí é o principal falando o seguinte, que os rapazes observam minhas ações e praticam o que eu faço. Se eu ficasse deitado na rede a fumar o petum, eles não quereriam fazer outra coisa. Quando me veem ir para o campo com o machado no ombro e a foice na mão, ou tecer rede, eles se envergonham de não fazer nada. Jamais me senti tão recompensado. Então, a gente vai ver aí que os mais velhos se tornam modelos para os mais jovens, e principalmente os mais velhos, que são os modelos, né? Nós estamos falando aqui do principal. E aí a gente vai observar que a aprendizagem ela vai acontecer de uma forma não só no seio familiar, mas ela também vai estar no seio coletivo, do próprio grupo, né? Não apenas o pai e a mãe vai ser o exemplo, mas o pajé, os líderes, os principais, eles vão ser também, desde cedo, vão ser a visão, vão ser os modelos que as crianças, e no caso os rapazes também, os adolescentes, já vão começar a observar. Bem, aí a gente vai ter, né, um contraste, que o que vai acontecer? A educação, os jesuítas, eles já vão fazer o quê? Eles vão chegar, lembrando que os jesuítas, quando chegam no estado do Maranhão, em 1622, eles já têm uma metodologia que já estava sendo implantada desde 1549, desde que os outros chegaram no Brasil, que eram os aldeamentos, né? Que eram o quê? Pegar as crianças, juntar tudo num lugar só, as crianças, as famílias, para poder doutriná-las. Então, isso, imagina o impacto que isso vai ter, né? Para poder tirar as crianças e famílias do seu ambiente, né? E juntar tudo num ambiente que não é mais o deles. Mas eles vão fazer isso, de certa forma, tentando fazer uma integração no cotidiano dos índios e utilizando seus saberes na introdução da doutrina cristã. De novo, não é uma coisa que eles vão começar a fazer aqui na Amazônia, eles já fazem isso. Só que aqui na Amazônia a gente vai perceber também uma intensificação, uma adaptação disso, né? Porque tem dois relatos que mostram isso mais assim, voltado para a nossa realidade. Uma deles até com relação à língua, né? A gente sabe que nessa altura do campeonato já existia uma gramática da língua tupi, ou da língua geral, né, como passou a ser chamada, a língua que não era a língua dos indígenas, era a língua que foi formada nessa relação de portugueses, né, de jesuítas com os indígenas. E o padre Anchieta tinha feito já uma gramática para poder ensinar essa língua. Mas o Luiz Figueira, quando ele chega aqui em 1622, ele vai criar outra gramática. Isso vai dizer para a gente o quê? Que ele percebeu que aquela gramática do Anchieta, ela não se aplicava totalmente à nossa realidade. Então, ele vai criar uma gramática, essa gramática ela vai ser muito útil, principalmente na formação dos novos, dos missionários que chegavam aqui, né, por exemplo, do próprio Bettendorf, ele vai relatar que antes de vir para cá, ele estudou essa gramática. Então, isso são formas que eles vão fazendo para poder
se adaptar, né, tentar entender o cotidiano ali, no dia a dia, trazer o cotidiano, né, dos povos nativos para como metodologia para poder alcançar esse objetivo, né. Isso vai ser uma marca muito mais específica dos jesuítas pela própria constituição deles, né. Eles tinham essa intenção, né, de adaptar-se culturalmente. É claro que eles vão fazer isso dentro dos limites dele, né, dentro do tempo que eles tinham também. E aí, então, assim, uma outra marca que a gente vai ver dessa questão da adaptação vai ser trazida pelo próprio Antônio Vieira. Quando ele chega em 1652, ele vai perceber, de novo, com relação à questão da língua, né? Que, veja bem, o Figueira já tinha feito essa gramática lá em 1622, e ainda assim, em 1652, quando o Vieira chega, ele ainda sente dificuldades, pessoas que não falam a língua da terra, como ele diz, e aí ele vai ver que como que ele vai fazer se as pessoas não conseguem entender bem a língua, e como que ele vai ensinar essa doutrina? E aí ele cria também, ele vai fazer um compilado, um resumo da catequese, né? Um breve catecismo, essa é a palavra. Ele vai pegar toda a ideia, né, deles e vai criar um catecismo mais encurtado, mais simplificado. E esse catecismo também vai ser muito usado aqui, né, para eles, para os povos daqui. O próprio Bettendorf cita ele, tudo com o objetivo de chegar nesse nativo, né, nesse índio, utilizando o que pudesse ser feito para poder chegar até eles. E nessas práticas, né, os saberes culturais nativos eram circulados e ressignificados pelos jesuítas, que as permitiam como forma de glorificar a Deus. Com isso, o conhecimento dos indígenas eram adaptados ao culto católico. Essa observação é importante, eu acho que, assim, não é a área que eu estudo muito, aliás, não estudo, né, mas é uma área de muita curiosidade minha, dessa influência dessa forma de educação ou de catequese, como preferem chamar, né, alguns dos jesuítas, essa forma de tentar, pelo menos, se adaptar à cultura, ela vai ser muito criticada também, né, por outras ordens, e, ao mesmo tempo, eu penso que elas contribuíram, de certa forma, para que não não sumisse a cultura também, como às vezes aconteceu em outros lugares, né? A gente vê que, por exemplo, em Minas Gerais, difícil você ver algum traço indígena, mas os indígenas estavam lá, né? E o que aconteceu com eles? Foram praticamente massificados e mortos, né? Tipo, excluídos, né? Expulsos, fugiram. E por que aqui, né? Logicamente, esse não é só esse fator, não estou querendo simplificar algo complexo, mas eu acho que esse é um dos fatores, né? E as crianças, elas vão ter um papel fundamental nisso, porque elas vão ser aquelas que, elas não vão ser simplesmente trocada a cultura dela como se pensa, né? Elas vão ressignificar. Esse próprio ressignificamento de cultura que os jesuítas vão tentando trazer, da sua visão, isso reverte também contra eles, porque eles não têm garantia do que eles estão ensinando está sendo aprendido conforme eles estão ensinando, né? E aí vai ser essa ressignificação que dá essa mistura mesmo, essa mestiçagem cultural, como gosta de dizer o Gruzinski, né? E que é muito, aqui no Pará a gente sente isso muito forte mesmo, né? E aí, como eu estou dizendo, eu não estou querendo simplificar, porque esse é só um dos fatores. A gente sabe também que o outro fator, talvez até o mais importante, que fez com que os índios não tivessem sido totalmente exterminados, pelo menos não de uma vez, não como foram em outras regiões do Brasil, é a própria sobrevivência na Amazônia, né? Porque aqui não dava para viver sem o índio. Inclusive, o Vieira fala isso, outras pessoas também falam que a maior riqueza, aliás, quem fala isso, na verdade, não é o Vieira, é um autor aqui, um professor da UFPA, que é o Geraldo Coelho, que a maior riqueza que a gente tinha aqui, e os colonos perceberam isso tão logo que chegaram, tanto os jesuítas quanto os colonos, eram os índios. Tanto é que a batalha pelos índios vai ser ferrenha, né? Eles vão querer escravizar os índios, né? Porque é os índios que sabiam viver na floresta amazônica. Então, era o índio que remava, era o índio que levava, era o índio que sabia onde era. Então, se eliminasse o índio, eles iam morrer juntos, né? Então, tudo isso confluiu para que a gente forjasse um pouco essa cultura mista, né? Que a gente tem aqui na região. Eu acho que alguém colocou alguma coisa no chat.
Não? Então, sigamos. Na educação dos aldeamentos jesuítas, a gente vai ver que a repetição também vai ser uma forma de educar, né? É a forma principal de inculcar a doutrina religiosa nos meninos. E aí a gente vai ter um regulamento que vai dizer isso, né? Que é chama visita do Padre Vieira, porque ele, ao fazer as suas inspeções, o Padre Gonçalves mantinha a rotina de ensinar o catecismo à tarde para as crianças e em seguida, o que ele fazia? Ele saía com todo o auditório a encomendar as almas pela aldeia, entoando os meninos em voz alta a doutrina cristã com a cruz alçada e respondendo todos assim, índios como índios, uniformemente a tudo. Então, eles matavam 2 coelhos para paulada só, né? Eles pegavam as crianças para usavam uma coisa meio que artística, digamos assim, né? Algo que eles gostavam, faziam um alto, né? Com música, provavelmente, uma procissão, como a gente poderia dizer hoje, mas as crianças iam falando, iam cantando em voz alta e os adultos iam repetindo. Então, a repetição, ela era presente ali, naquela forma de educar, né? E era também, eu digo, matar 2 coelhos com uma paulada só, porque eles também já tentavam atingir os adultos, né? Com essas repetições, as crianças também seriam as multiplicadoras deles. Bom, por fim, o último capítulo da minha dissertação, né, do meu livro, eu vou tratar, então, desses saberes que eu fui identificando ao longo aí da leitura, da pesquisa, e óbvio que a gente não está falando, a gente faz uma coisa bem didática aqui, né, de novo, coisa de pedagogo, né, porque na prática estava tudo junto e misturado, né. Então, eu vou tentar falar um pouco de cada um deles, só para a gente ter um pouco de noção. E, óbvio, eu também peguei aqueles que que saltaram mais aos olhos. Talvez uma visão mais apurada, né, pudesse até identificar outros. Então, eu identifiquei 4. A língua, que é o mais óbvio, né, que ele salta aos olhos o tempo todo. E aí, eu peguei um trechinho do Bettendorf, né, um relato que ele fala da experiência que ele mesmo teve quando ele chegou na região, né, em 1661, ele chegou aqui em Belém, mas o Vieira falou para ele ir fazer um estágio numa fazenda jesuíta, ou uma aldeia, né, chamada Burtigura, que hoje é o município fica no município de Barcarena, mas é uma vila que chama Vila do Conde, que lá ele deveria aprender, né, ele fazia tipo um estágio, né, tentar ensinar aquelas crianças lá. Porque ele era alemão, né? Ele era luxemburguês, né? Falava uma língua meio alemã. E ele, como eu disse, ele já tinha estudado lá pela gramática, mas ele precisava pegar a prática aqui, né? E com quem ele vai pegar a prática? Com as próprias crianças. Então, ele diz o seguinte, né? Isso ele já fazendo relato, depois dele ter ensinado, ele tentava ensinar a doutrina, né? E aí, ele diz o seguinte, como os mistérios da nossa santa fé são os que se devem saber ensinar, antes de tudo, mas com eles também estava em o fim da classe. E com isso, ia também eu aprendendo a língua da terra. Então, ele vinha ensinar, mas ele também ia aprender. Ele disse, eu também os exercitava, né? Ele exercitava os mistérios da fé, a doutrina, e com isso, eu ia aprendendo a língua da terra. Isso num relato em que ele está contando, que ele está só com as crianças. Outro saber que foi identificado são os saberes musicais, né? Aí a música, ela está muito presente na própria cultura indígena, e a gente vê que esse uso da música, ele não parte de uma coisa de fora, né? Eles não vão introduzir a música, mas a música, ela já está presente nessa cultura. E aí, olha o relato que o Bettendorf conta, né? Ele diz o seguinte, que num momento de congraçamento entre 2 tribos, ele disse que eles vinham ao som de trombetas, buzinas, tambores e outros instrumentos, acompanhados de um grito contínuo de infinitas vozes, com que toda aquela multidão de gente declarava sua alegria, estendendo-se este geral conceito a todas, posto que era de muito diferentes línguas. Então, ele fala de um encontro de várias etnias, e essas etnias estão fazendo uma algazarra, uma festa, entendeu? E a música estava ali. Isso não é um relato de algo que ele está fazendo, é algo que ele está vendo. Então, a gente vai perceber aqui que a música, ela estava na vida deles, né? Essas buzinas, esses tambores, essas trombetas, eram instrumentos que eles mesmos faziam.
E é por isso que a música ela vai ser trazida para a educação indígena, né? Porque eles percebem que se eles eram povos musicais, eles precisavam usar isso. Inclusive, ele tem um relato que ele conta de 2 padres que eles perceberam que quando eles ensinaram as crianças a tocar gaita, as crianças ficavam entre eles, que aquilo atraía as crianças, porque já era um gosto, né, uma experiência que existia entre as tribos, entre as etnias, os nativos. Então, isso passa a ser, né, um saber que vai ser transmutado. Esse é um dos saberes que ele vai ser transformado, ele não vai deixar de existir, mas é lógico que ele vai ser transformado, mas por essa relação também que vai haver das crianças com os jesuítas, né, e entre eles e todos. O outro saber é a dança, né, que está muito bem interligada com a música, né, lógico, e o padre Abbeville vai dizer o seguinte, ele registra, né, com o gosto, o entusiasmo e o gosto dos índios pela dança, e identificou como o primeiro e o principal exercício dos maranhenses, ressaltando que não se passava um só dia sem que eles dançassem. Aí, de novo, a gente pode fazer aquela linha que não pode ser contínua, né? A gente percebe que essa gosto pela dança, ele não foi o europeu que trouxe, né? Ele já existia aqui, né? Era algo da própria cultura local, e é interessante esse relato deles, né? Como que isso chama atenção, né? Faça chuva, faça sol, a dança era um exercício que eles faziam. Eu não encontrei nenhum relato mais detalhado, ou pelo menos não me lembro, né? Nas fontes daqui, de detalhamento de como era essa dança. Eu encontrei no relato do padre Cardim, lá da Bahia, em que ele faz toda uma descrição de como era essa dança das crianças, né? Nuzinhas, com o chocalho, né, e o tipo de dança que elas faziam. Então, assim, era algo que já estava muito inerente à cultura nativa. Né? E, por último, né, eu fiquei com uma certa dificuldade de separar jogos, de brincadeiras, de saberes práticos, porque eles estavam muito imbricados. Lembra que lá atrás eu disse que nas próprias brincadeiras, eles anteviam o que eles iam fazer quando adultos, né? Então, eu peguei essa citação aí do Cardim, que ele diz, falando das crianças baianas, né, que ele diz que tem muitos jogos a seu modo que fazem com muito mais festa e alegria que os meninos portugueses. Nesses jogos, arremedam vários pássaros, cobras e outros animais. Os jogos são muito graciosos e desenfadiços. Então, isso eu trouxe essa aí porque achei ela muito detalhada, né, e algo que provavelmente a gente tinha aqui também, embora eu não tenha achado nenhum relato tão detalhado como esse daqui. Mas o Abbeville fala que as crianças tinham muitos jogos na água, né? Então, como eu falei, tudo era, a brincadeira já era, a mesma tarefa já era uma brincadeira, né? Então, eles tinham jogos na água, eles aprendiam a brincar de fazer as coisas que eles iam fazer quando eram adultos, e também eu falei dos saberes práticos porque a própria capacidade deles também, né, de fazer, principalmente trabalhos manuais, e isso tem muito a ver com essa experiência que eles tinham desde criança, né. Bom, já chegando aqui para as considerações finais, né, com tudo isso, o que eu pude identificar, né, que houve uma circulação de saberes e trocas culturais nas relações envolvendo as crianças na Amazônia no século XVII, né, então, não pode-se dizer, né, como às vezes havia esse termo de aculturação, né? Eu não gosto de usá-lo porque, assim, não é uma troca, não é simplesmente substituir uma cultura pela outra, não foi isso que aconteceu. E as crianças, elas tinham um protagonismo muito grande, né? É o que eu já vou falar no terceiro item. A família e a comunidade como locus de aprendizagem, eu pontuei isso aqui porque se a gente for ler o Florestan Fernandes, ele vai colocar como só a família, aliás, só a comunidade como educadora, né, como se a criança aprendesse, até um pouco aquele conceito do Jacques Gelles, né, de que a criança, ela pertencia ao grupo e tal, mas isso não é só isso, né, a gente vê que o pai, a mãe também tinham um papel fundamental, e mesmo assim, isso não significa que a criança, ela era invisível, ela era do grupo, ela tinha sua peculiaridade, como nós vimos lá nas faixas etárias, né. O outro ponto que eu identifiquei foi o protagonismo infantil, né? A criança aprendia, mas também ensinava, por isso pode ser entendida como importante mediadora cultural. Então, aquela ideia que os padres, principalmente os do século XVI, né, os primeiros que chegaram, aquela ideia de que criança era um papel em branco, né? Que agora eu posso escrever uma nova vida aqui nela, isso
não tem como a gente fundamentar, né? A criança, ela é um ser que ela já se transmutava o que ela aprendia, né? Então, a gente tem, por exemplo, dois relatos interessantes. Um do Bettendorf, ele escrevendo lá no final, né, de quando ele está escrevendo depois de 30 anos aí na missão, ele disse assim, com todas as letras, que os filhos são piores que os pais. Então, quer dizer, na visão dele, ele não conseguiu colocar aquela sociedade que ele pensava, né? Então, por que isso aconteceu? Porque a criança, ela é um ser integral, né? Ela também tem a sua própria cultura, ela também transforma a cultura, media a cultura, né? Então, esse relato, ele deixa, assim, a gente perceber que não foi assim, né? Não foi uma coisa... Não podemos dizer que criança é o papel em branco. E uma outra coisa, né, que a gente vai ver, quando o Abbeville conta, aí eu não me lembro se foi o Abbeville ou foi o Evrox, que as crianças, depois sim, foi o Evrox, que ele tem um relato, lá nessas entrevistas que eu falei, né, que ele faz como se fosse uma entrevista, que um dos principais dizendo que estava chateado, porque o filho dele, o mesmo Cauê-Miri que o Abbeville fala sobre ele, aí, lembra que o Abbeville ficou 4 meses, né, e foi embora. E o Evrox ficou 2 anos. Então, com essa experiência mais longa do Evrox, ele vai relatar lá na frente que esse mesmo Cauê-Miri, que lá atrás o Abbeville falou que aprendia com recato, que inclusive o Abbeville fala que ele escrevia com pauzinhos na terra os mandamentos, que ele era um menino muito... prestava muita atenção e tal. Esse mesmo menino, o Evrox vai falar que o pai vai contar para ele chateado que ele chegou numa idade que ele não queria mais saber do catolicismo, que ele se fugia para as matas, né? Então, isso é interessante a gente perceber também, né? E eu faço uma análise assim, o pai, quando vai fazer esse relato, diz o seguinte, que fica chateado e fala que parece que ele esqueceu tudo o que ele aprendeu. E eu falo, esqueceu? Provavelmente não, porque a memória, lembra que a memória era muito importante na aprendizagem deles? Eles eram treinados a ter uma memória, né, boa. Ou aquilo que ele aprendeu não teve um significado para ele, né, é bem provável mais isso, porque ele já tinha embutido um significado maior da própria cultura dele. E aí a gente não vai dizer que, por isso que a gente vai dizer que a criança, ela não está ali só como receptáculo, né? Ela está ali transformando também, mediando uma cultura nova que está nascendo, né? E aí, para terminar, né, eu deixo essa questão porque foi algo que me incomodou, né? Porque quando eu entrei para procurar, eu queria saber tudo da criança que existiu na Amazônia no século XVII. Quem era essa criança, como ela aprendia. E aí, quando eu fui para as fontes, eu fiquei um pouco frustrada de ver que eu não tinha algo assim muito concreto de todas as crianças, né? Também a pessoa que é demais, né? Precisa do sonho. Mas o que me frustrou mesmo foi que eu não consegui descobrir nada sobre as crianças filhas de colonos. Eu fiquei curiosa com isso, né? Porque a gente vê os relatos todos que a gente tem nas próprias crônicas, é muito voltado para as crianças, para os filhos para os indígenas, né? E, assim, para não dizer que eu não vi nada, assim, no final da crônica de Bettendorf, já, ele cita alguns rapazes, né, que também ele não especifica a idade, mas pelo jeito não é bem criança ainda, já são meninos de 12, 13 anos, que ele quer levar para o colégio, né, e porque justamente eles que aprendiam antes, mas assim, 2 ou 3, um que ele quer levar e não dá certo, porque o pai não deixou, o outro ficou doente, mas assim, é uma coisa muito de en passant, e eu fiquei assim, curiosa, né? Então eu coloquei, né, que da criança pertencente às famílias dos colonos, que para cá vieram tentar a sorte, quase nada se sabe. Cresceram anônimas, sem acesso ao colégio e sem registros de sua educação. Como era seu cotidiano? O que aprendiam? Com quem? Essa é uma das lacunas não preenchidas nesse estudo, que seguem abertas, ensejando a necessidade de aprofundamento das pesquisas sobre as crianças da Amazônia colonial. É por isso que agora no doutorado também, eu quero me voltar mais para o colégio, para ver se dentro desses colégios eu vou achar alguma coisa, né, e também estender para o século XVIII, porque eu penso que talvez no século XVII a própria colonização ainda estava incipiente, eram muito poucos os colonos que vinham, né, porque a gente vai ver muitos, assim, poucos colonos,
E talvez por isso que essa criança ficava mais invisibilizada também, né? E aí, além da... A gente sabe da mestiçagem que aconteceu, e aí, mas os indícios, né? As evidências a gente tem pouca para poder se informar melhor. Mas é isso, gente. Em linhas gerais, era isso que eu tinha para trazer para vocês, algumas das bibliografias. E a gente pode, né, se vocês quiserem conversar mais alguma coisa aqui, né, estou à disposição de vocês. Por enquanto, a gente ainda não teve nenhuma pergunta. Quem quiser levantar a mão. Eu já levantei, não sei se apareceu aí. Então, eu estou lendo o trabalho da Jane no formato de livro, que é mais prazeroso, né, do que ler na tela, pelo menos a minha geração acha, né? E as perguntas que eu pensei para a Jane, praticamente ela respondeu todas, né? Mas eu vou repassar essas perguntas, ver se a Jane ainda se lembra de mais algum detalhe que ela não pôde compartilhar, né? Acho que a função da pergunta é essa, a gente ajuda a pessoa a abrir os seus arquivos mentais, né? Então, deixa eu ver aqui onde é que eu tenho anotado. Então, a primeira pergunta, Jane, que você começou a responder, é de onde veio a sua inspiração aí do ponto de vista teórico, né, texto, para analisar as crônicas dos missionários como fonte para perceber a infância indígena nas entrelinhas dos relatórios e filtrar esse agenciamento das crianças, que é uma abordagem que você traz no seu trabalho, tão interessante, né? Acho que o seu trabalho tem esse mérito de trazer uma abordagem que a gente não vê usualmente nos trabalhos. Então, essa era uma pergunta que você, no início, falou alguma coisa, né? Mas se você pudesse dizer mais alguma coisa. A segunda, você fechou a sua maravilhosa exposição com essa minha pergunta, mas vou de repente, você lembra mais alguma coisa, né? O que você considera que precisaria aprofundar, o que faltou abordar no seu trabalho? E, ligado a isso, o que você está pesquisando no doutorado, que você acabou falando, né? E ligado a isso, você fazendo essas perguntas para o seu trabalho e para a sua realidade de pesquisa, me fez abrir também os meus arquivos mentais, né? Daí eu me lembrei que a minha iniciação científica nos anos 90, faz muito tempo, né, com a professora Maria Lúcia Riesdorf, a gente pesquisou o Colégio dos Jesuítas de São Paulo, que é tido pelo mito da cidade, que a cidade foi fundada sob uma igreja e sob um colégio, né? Mas nas pesquisas dos documentos dos jesuítas, né, sobretudo cartas e a história do Serafim Leite e outras coisas mais que na época eu fui conseguindo achar e algumas que a Maria Lúcia indicou eu não achei nos arquivos, a gente chegou à conclusão que São Paulo não nasceu com um colégio. O que os jesuítas tinham era um recolhimento de meninos, onde eles instruíam, mas eles catequizavam, e lá havia meninos indígenas e meninos filhos dos colonos, né? Então, talvez a sua intuição seja boa. Ao pesquisar os colégios, as instituições, que podiam nem ser instituições, como foi a nossa conclusão nos anos 90, você pode encontrar essas crianças não indígenas, né? Mas que viviam muito perto dos indígenas, deviam passar a infância todos juntos, né? Talvez nesses recolhimentos que os jesuítas fizeram. Depois, Jane, eu vou compartilhar esse artigo com você. Acho que você não viu, é um artigo que só tem na revista impressa, mas já conseguiram digitalizar, e ele é mais conhecido mesmo no estado de São Paulo, mas eu vou passar para você, e obrigada aí por esse ensinamento, né? Essa tarde gostosa da gente pensar nas crianças indígenas. Tá certo. Bem, eu tinha até colocado uma tela para falar mais sobre essa fundamentação teórica, acabei tirando, mas é bom que eu posso falar dela, porque realmente essa fundamentação teórica foi quem abriu o meu leque de possibilidades, né? Então, quando eu conheci a história cultural, essa disciplina que eu falei que eu fiz no começo
logo que no começo eu disse que eu fiz em 2016, eram seminários. Então, qual foi a ideia, né? A gente teve logo no início a professora contou um pouco para a gente, tivemos umas 2 ou 3 aulas sobre o movimento da escola dos análises, da história cultural, e depois a gente foi trabalhar alguns autores. Né? E a partir daí que eu fui abrindo o meu leque. Então, qual foi? Assim, para mim foi um aprendizado muito interessante, foi um divisor de águas. Então, principalmente quando, a partir da leitura de Peter Burke, né, e do resumo que ele faz, né, da contagem que ele faz da história dos análises, da história cultural, principalmente disso, de que as fontes podem ser amplificadas. Eu não preciso só de documentos para poder estudar. E aí vem o Legoff que fala, tudo é documento. Né? O documento é aquilo que vai te dar uma informação que você precisa. E aí começou a abrir meus olhos, e junto com ele, o Ginsburg, com o paradigma indiciário, né? Eu sempre gostei mesmo de investigar as coisas, de ser aquela ideia de detetive, então, aquela ideia que ele passa para a gente, né, da gente ser um Sherlock Holmes, de pegar indícios aqui, indícios ali, eu falei, opa, é aí que eu vou, entendeu? Começar a juntar uma coisa com a outra, foi assim também que abriu as portas, né, o paradigma indiciário, e aí eu usei muito também, deveria ter falado mesmo, foi bom você dar essa oportunidade, o Roger Chartier, porque foi ele que abriu também a possibilidade para mim para pensar nessa questão de representações, de que as crianças poderiam ser vistas de várias formas por vários grupos diferentes, e elas poderiam também se representar de várias formas, porque a representação é algo que é construído numa realidade dada, né? Então, eles foram fundamentos essenciais para eu poder entrar por essa seara. Senão, eu não teria realmente conseguido, porque foi um trabalho muito de juntar mesmo as coisas, né? De montar um quebra-cabeça aqui e acolá. Então, esses foram meus fundamentos. O que eu acho que poderia ser aprofundado mais, né? Como eu falei, eu acho que o que faltou foi realmente tentar entrar um pouco nessa criança. E talvez se eu tivesse, aquela história que a gente sempre fala, né? Se eu tivesse mais tempo, talvez eu poderia ter entrado um pouco mais para mapear essas crianças, poucas que eu ouvi falar sobre elas ali, ou até para o século XVIII, eu acho que isso dá para fazer, só que é algo realmente não vai ser trabalhoso, seria trabalhoso. E o que eu acho que poderia aprofundar mais é a parte dos saberes, né? Como eu falei, eu acho que se a gente também aprofundar mais, a gente vai mapear outros saberes que podem estar ali escondidos e a gente não está compreendendo e vendo, né? E com relação a essa pesquisa do doutorado, eu até estou ainda delimitando, porque por medo da questão das fontes, eu até tinha me proposto a fazer uma visão mais geral do papel dos colégios enquanto formadores de uma elite ou de uns intelectuais da região, como muita gente diz, né? Mas agora eu estou pensando justamente em entrar mais dentro de um dos colégios, porque eu acho que pegando um colégio só, desde que começou até quando terminou, talvez eu consiga compreender mais essa vida dentro do colégio e aí entrar na prática educativa e de quem estudava lá. Eu tenho muito esse interesse, entendeu? Dos egressos. Isso numa palestra com o Luciano Mendes, que ele esteve aqui uma vez com a gente no GEDA, e ele colocou e me chamou muita atenção, né? A gente não ficar nesse estudo da instituição só dentro da instituição, mas tentar fazer essa relação da instituição com a sociedade onde ela estava. Então, pensa bem, se eu estou falando de um único colégio praticamente que existia, só que lembrando que colégio naquele tempo não era o colégio que nós temos hoje, lógico, ele era mais um centro de trabalho dos jesuítas, né? Mas, por exemplo, tem relatos de oficinas de ofício, de arte que acontecia, né? Formação de ferreiros, formação de pedreiros, dentro do Colégio Santo Alexandre. A gente tem um catálogo que fala sobre isso. Só que aí é justamente o que eu iria ampliar. Meu foco não poderia ser só na criança, né? Seria em todos os educandos, porque aí abre mais o meu leque de possibilidades, porque eu tive realmente essa dificuldade de ver criança dentro de colégio. Até porque eles não especificam a idade, né? Às vezes fala rapazinho, e aí a gente fica sem saber muito bem, né, a faixa etária, e aí é por aí, então, que eu tentaria ir, tá? Mais alguém?
microfone da Antônia, tá ligado? Eu, como alguém, uma estudante de pedagogia, que me interessa bastante pelo tema, prestei bastante atenção quando você escreveu sobre a dificuldade de encontrar referências no tema. Você foi alguém que, com suas referências, começaram a estudar os saberes de uma forma pedagógica, digamos assim. Eu queria saber se, além dessa dificuldade de encontrar as fontes, quais as outras dificuldades você teve em continuar essa pesquisa ao longo dela? Não estou ouvindo nada. Sara, você não está se fazendo escutar. Não? Tá ouvindo agora? Ah, tá. Melhorou. Ah, tá. Voltando aqui. Deixa eu ver aqui primeiro no grupo. Voltou. Lendo a sua dissertação... Sumiu. Agora não? Eu tô com dificuldade. Alguém pode... Vou ver o que está acontecendo. Eu tô conseguindo te ouvir, Sara. Agora. Você ouviu a pergunta? Eu ouvi, estava com muito ruído, porque acho que tinha um microfone ligado, mas eu acho que você quer saber se eu, além das dificuldades em encontrar as fontes, quais as outras dificuldades durante a realização da pesquisa, é isso? Isso. Tá. Abordando esse tema. Sim. Eu acho interessante sua pergunta, né? E a Maria falou que a maioria aqui é pedagogo, não é isso, Maria? E aí a dificuldade é justamente essa, trazer esse relato para o campo da educação, né? Porque não fazer um relato puramente histórico, né? A minha orientadora sempre puxava muito a minha orelha nisso. Eu não estou aqui para contar a história das crianças puramente dita, principalmente no caso do meu objetivo, né? Que é justamente compreender a relação educativa. Então, eu tive essa dificuldade inicial de conseguir extrapolar. Eu até brincava, né? Meu Deus, então deve ser mais fácil fazer história do que história de educação, porque, tipo assim, sempre ela falava, é para você contar a história da educação, eu quero saber Ela falava, mas cadê a educação? Então, o meu desafio maior, eu acho que foi esse, colocar a educação ali, né? Com essas narrativas que eu tinha, tentar trazer, né, essa educação, esse relato para o campo da educação. Acho que foi essa a minha maior dificuldade. É porque, engraçado, eu até via, mas na hora da gente fundamentar, né, da gente trazer as narrativas, foi um exercício, entendeu? Mas, no fim, acho que deu certo. Obrigada. Mais alguém? Eu queria agradecer mais uma vez, né, o trabalho riquíssimo, e já vou, como a minha área não é pedagogia mesmo, né, psicologia, mas eu já vou usar tô louco para comprar seu livro, você já comprou, vou comprar e ler com carinho e calma, né, e adotar nas minhas disciplinas, que eu dou psicologia do desenvolvimento e pesquiso um pouco de indigenismo, né? A mangueira, e também essa né? importância de resgatar, assim, o que a gente tem para aprender com o passado e até hoje, talvez em alguns povos com menos contato, né? O respeito às crianças, né? Pode acender? A gente vive numa sociedade adoecida onde está espancando as crianças, né? Certinho, E nas sociedades originárias as crianças são deixadas a serem crianças, mesmo com essa moratória social, né, de se tornarem responsáveis como adultos, mas é uma moratória muito mais coxa, né, e não alienada como essa moratória psicossocial das nossas escolas, né, e que toda a tecnologia de aprendizagem e ensinamento. Então, muito obrigado, Jane, e parabéns aí, espero te ver numa próxima e conversar pessoalmente, e a Cida é sempre feliz com seus convidados. Obrigado, Cida. Obrigada, Fábio. Eu só queria até aproveitar para te falar uma coisa que, engraçado, outra crítica, né, assim, que eu recebi, a crítica que eu falo no sentido, né, de ajudar o trabalho, é daquela questão, minha orientadora batia muito nessa tecla, né, você está fazendo uma leitura reificada, está só repetindo o que os outros já falaram, tu tem que fazer, né, enxergar. E aí, uma coisa que eu acabei até deixando, né, porque sabe que a gente está aprendendo ainda, né,
Mas me incomodou, e até o professor Kuhlmann também questionou isso. Por quê? A gente vai ver, né, que é muito falado que existe uma violência, a Mário Del Priore é uma que fala muito isso, né, que os jesuítas que trouxeram o castigo físico, que a educação deles era com bastante castigo, mas eu não encontrei nos relatos do século XVII nada que pontuasse isso. É claro, eram eles que estavam contando a história, né, de novo, eles iam contar os detalhes, mas assim, a gente não consegue perceber, né? Então, não sei também até que ponto essa integração que houve, essa tentativa, né, de se adaptar à cultura, reduzir um pouco essa situação aqui. E, de novo, né, gente, eu fiquei muito no século XVII. Eu não sei, no século XVIII a coisa vai mudar, né? Vai mudar tanto que em 1759 já vão ser expulsos, né? Então, a gente está falando de um momento diferente da nossa colonização. E essa questão, essa relação aí, também chama atenção que o professor Karl Arens, que é um professor de história aqui da UFPA, ele estuda muito os jesuítas, e essa questão da religião, e ele diz assim também que ele pontua uma diferença muito grande entre as áreas, os lugares que vieram com a força do franciscanismo para o jesuitismo. Porque os franciscanos, sim, eles tinham uma visão mais, digamos, austera, de que não tem que aproveitar a cultura, tem que acabar com esse mau hábito deles, que, inclusive, a gente vê essa fala do Abbeville, que é um capuchinho, né? Que a ideia é o que? A gente tem que tirar essa cultura ruim que eles têm e colocar uma cultura melhor, trocar. E no jesuíta não vê isso. Então, talvez também esse fato dos jesuítas terem sido mais preponderantes aqui, né? Do que isso tenha talvez contribuído um pouco com essa mestiçagem, né, com essa facilidade da mestiçagem. Eu também estou querendo entrar no século XVIII agora justamente por essa curiosidade, né, porque a gente vai ver uma mudança grande nos próprias questões que vão levar, aí a gente vai ver um paralelo. Nas questões que vão levar à expulsão dos jesuítas vão estar muitas coisas envolvidas, né, de todas as ordens, mas uma delas é essa questão, pelo menos nas cartas do Mendonça Furtado, que eu li recentemente, a gente está trabalhando num artigo sobre isso, que é o irmão do Marquês de Pombal, que venceu o governador do estado do Maranhão, Grão-Pará, em 1751, né? Inclusive, ele tira a capital de São Luís para Belém, que é onde a coisa está mais, assim, precisando de uma assistência, digamos assim. E ele vai se incomodar muito com o quê? Com isso, porque ele vai criticar os jesuítas, porque ele vai dizer que os jesuítas, em vez de ensinar na portuguesa, deixaram que os índios ficassem com a cultura deles. Isso é um absurdo. Né? Ele vai, principalmente a questão da língua. Ele fala vários momentos, como é que pode eu ter que pegar um tradutor para entender que numa terra que eu estou colonizando, né, eu sou o dono da terra, e aí tem que ter um tradutor porque o pessoal não sabe falar. E ele faz incentivos, né? Ao mesmo tempo, ele também incentiva uma mestiçagem, né? Porque ele quer que os índios se tornem, só que aí vai ser a questão vai ser o seguinte, porque agora ele vai querer que os índios se tornem cidadãos, ele não quer que os índios sejam apenas cristãos, e aí a briga vai ser essa, que não interessa o índio ser só cristão para ele quer que o índio seja cidadão português, seja civilizado aos modos portugueses. Isso vai ser um dos fatores que vai causar, né, esses desentendimentos. Além, é lógico, do poderio, né? Aí já tem uma outra linha que vai destacar muito isso, né, do poder que os jesuítas já tinham, que eles eram já ricos, já dominavam a região toda. Então, quer dizer, já desvirtuou aquela ideia inicial, né, balizada lá pelo Padre Vieira, né. A Gardênia levantar a mão. Professora, desculpa, Sara. Posso falar? Eu queria só fazer um pedido. Primeiro, parabenizá-la. Eu achei lindo seu trabalho. Não sou da história, sou da pedagogia. Sou mestranda em educação do programa da UFMA de Imperatriz, o PPG FOPRED. Mas hoje eu quero lhe fazer um pedido. Eu vi nas suas referências que você usa o Carlos Rodrigues Brandão. E se eu puder deixar o meu e-mail, e se você tiver alguma coisa dele que possa compartilhar, porque foi um autor que nós estamos, um amigo meu e eu, com um pouco de dificuldade de conseguir material. Agradeço. Sim, pode colocar seu e-mail aí no chat, que eu já copio aqui e mando para você, o que eu tiver aqui dele.
Só uma perguntinha, vocês estão vendo a tela normal? Porque a minha só está com a gardênia. De vocês está normal? A senhora clicou nela 2 vezes, professora. Aí. E agora, o que eu faço, Edísio? Tem um alfinetinho, a senhora clica nele, que aí vai desfixar a minha imagem. Gardênia, desculpe se eu remover você, você volta? Porque eu não estou conseguindo localizar. Eu volto sim, professora. Desculpe, viu? Olha o e-mail da Gardênia. Gardênia é uma flor. Essa moça tem uma autoestima muito bacana. Gostei. Isso aí. Acho que chegamos ao final do encontro, né? Se ninguém tiver mais alguma questão, tem a Aldeane está aí ou não? Eu não estou vendo, visualizando na minha tela. Mas a Alana, então, poderia encerrar se a Aldeane não estiver, e eu, como sempre, vou agradecer 1000 vezes aí a disponibilidade da nossa amiga Jane, né? Nos tornamos mais próximas e próximos, discutindo aí o seu belo tema, que nos dá uma alegria imensa de conhecer os 2 estados, né? Atualmente 2 estados, Maranhão e Pará, mas no tempo mais remoto era um estado só. Olá, tá todo mundo me ouvindo? Perdão a iluminação. Ok, então, encerrando hoje o encontro, gostaria de também retomar alguns avisos. Algumas pessoas acho que estão perguntando no chat sobre a frequência, né? Como sempre, todo encontro a gente manda, no caso, todo encontro a gente captura a frequência por uma extensão do Google, que já captura essa frequência de vocês a partir do momento que vocês entram, né, na sala. Então, quanto à frequência, já está tudo resolvido. Quem esteve presente até o final está configurada para a frequência. Sobre também a avaliação desse nosso encontro, a gente vai disponibilizar um formulário lá no Google Classroom, e aí vocês vão poder dar para a gente a avaliação, o que vocês acharam desse encontro especificamente de hoje. Acredito que de avisos sejam essas as informações, né? A professora Aparecida colocou o link do canal no YouTube, onde vai ser divulgada essa gravação desse encontro de hoje. E no mais, somente agradecer a participação de todo mundo, agradecer também a equipe organizadora de hoje, agradecer a Sara, agradecer a professora Jane, a professora Aparecida, ao Fábio também, e a todos que estiveram com a gente até agora, até o momento. Eu espero que esteja dando de me ouvir direito, gente. Coloquei um fone de ouvido para ficar melhor aqui. E no mais, é isso. Muito obrigada, professora Jane, por essa sua fala, por toda a sua contribuição, inclusive a disponibilidade de dispor material também, para quem esteve interessado. E boa noite a todos. Se a professora Aparecida quiser fazer mais alguma contribuição, está aberta. Mas, por agora, eu encerro a minha fala agradecendo a todo mundo. E é isto. Obrigada, Alana. Então, boa noite a todos e até mais. Boa noite, gente. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Obrigado.